Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, o tema da aula de hoje é lesões por pressão, tá? Todos os cuidados com a pele e com mucosas, ok? Vamos começar um pouquinho revisando a anatomia da pele, o que vocês acham? Então, a pele é composta por tecidos, né? E por camadas denominadas, né? Epiderme, derme e tecido adiposo, que é um tecido de gordura, tá? São 3 camadas, uma superficial, uma mais profunda e o tecido subcutâneo. Então, a epiderme é o tecido mais superficial, a derme é o mais profundo e o subcutâneo um pouco mais profundo ainda, tá? Então, tem esses 3 tecidos. Só para vocês entenderem como que funcionam as lesões, tá? Então é interessante saber um pouquinho sobre a função de cada tecido. O tecido mais superficial, né, que é a epiderme, ele é responsável pela proteção externa. Então, a pele ela é impermeável, né? Não tem como penetrar, né? Senão, se a gente tomasse chuva, fosse para a praia, fosse na piscina, a gente ia se encharcar de água. Então, a pele ela é impermeável, tá? Nós temos os folículos pilosos, que são os pelos, né? Servem para proteger a pele. Outra coisa interessante dos folículos pilosos, né? Com a evolução humana, eles foram diminuindo um pouco, né? Numa época um pouco mais primitiva, o que o pelo representa, né? Vamos observar um pouquinho os animais. Quando um gato vai atacar um cachorro ou um outro gato, o que acontece com os pelos dele? O pelo arrepia, né? Que é para ele parecer maior do que ele já é. Então é um instinto defensivo, tá? No momento em que libera adrenalina, nossos pelos não arrepiam, né? Não é assim que funciona. Arrepia o pelo, é um instinto primitivo também, para parecermos maior diante daquela dificuldade, daquele perigo, tá? Só uma curiosidade para vocês. Então, proteção externa contra o sol, né? Vamos pensar assim, efeitos, micro-organismos para que eles não penetrem nas outras camadas mais internas da pele, tá? A derme, segunda camada da pele, contém os vasos, tá? Sanguíneos. Para que ela serve? Na localização da derme também estão localizadas 2 tipos de glândulas, tá? Glândulas sudoríparas, que produzem suor, e glândulas sebáceas. Vamos pensar em sebáceas, o que lembra aí? Sebo, né? Vamos pensar numa lubrificação para a pele, para manter a pele hidratada, para não desidratar, tá? E o tecido subcutâneo é um tecido de gordura, tá? Uma das suas responsabilidades maiores é manter a termorregulação, a temperatura corporal estável, tá? Tranquilo, pessoal, sobre as camadas da pele. Aqui foi resumidamente sobre as funções, tá? Qualquer dúvida, revisem a anatomia, né? Peguem na apostila de vocês, pesquisem na internet, para vocês se aprofundarem um pouquinho mais aí. E só terminando, né? Falando da parte da pele, é um órgão, o maior órgão que existe no corpo humano, esticado, né? É muito grande. E tem alguns anexos, né? Que são as unhas, os anexos da pele, tá? Os pelos, sobrancelhas, cílios são anexos também, tá, pessoal? Só por curiosidade aí para vocês entenderem um pouquinho. Vamos então falar sobre lesão por pressão? Vamos lá? Pessoal, lesão por pressão, né? Antigamente a gente falava úlcera por pressão. Talvez vocês conheçam esse termo aí, úlcera por pressão, né? Hoje em dia se fala lesão por pressão, tá? Esse termo úlcera não é tão utilizado, ok? Mas vocês ainda vão acabar ouvindo falar, normal, tá? O que causa uma lesão por pressão? O que é uma lesão por pressão? Essa lesão por pressão, ela é chamada também de lesão por decúbito, tá? Por quê? Porque o paciente ele fica muito tempo no mesmo decúbito, na mesma posição, propicia, tá? A abertura dessa lesão. O que pode causar? Calor, tá? Fricção, principalmente das proeminências ósseas contra o lençol e o colchão. O que é proeminência óssea?
cotovelo, região hospital que fica apoiada, calcâneo, lombar, sacral, tá? Todos esses lugares, regiões laterais, né, femoral e da crista ilíaca, são lugares com que o paciente apoia sobre o leito, tá? E decúbito dorsal, lateral, é o que mais proporciona, se ficar muito tempo na mesma posição, a ruptura do tecido, tá? Outra situação, paciente molhado, tá? Que não secou direito também a pele, suado, molhado de xixi, cocô, né? Fezes e urina. Principalmente a má circulação. Vou dar um exemplo para vocês, né? As meninas, acho que é mais usual cruzarem as pernas durante uma aula, né? O tempo que estiver sentada, ou trabalhando, ou estudando. Os meninos também acabam apoiando uma perna na outra. Comecem a observar, né? Se nós ficarmos meia hora com a perna apoiada em cima da outra, quando a gente tira a perna, o que tem na perna lá? Não fica uma bolinha vermelha? Aquilo lá já é uma lesão por pressão, grau 1, tá? Que a gente vai explicar já já como é que funciona. Então, em meia hora, tá? Que a gente fica com uma perna apoiada sobre a outra, causando pressão, fricção. O que ocorre? Má circulação, tá? Sem circulação, o que vai faltar? Oxigenação do tecido. Sem oxigenação, esse tecido não será nutrido, né? E sem nutrição, o que acontece com o tecido? Morte, né? Necrose do tecido. Para vocês entenderem qual a gravidade dessa lesão aí por pressão. Quais são as causas, os fatores que predispõem, ou seja, os fatores que dão mais facilidade para ocasionar uma lesão por pressão? Má circulação, né? De base, a pessoa já tem má circulação, tá? Desnutrição, anemia, hipovitaminose, que é pouca quantidade de vitamina, né, de nutrientes no organismo, obesidade, tá? Por que obesidade? O peso corporal aumenta e deitado, né, principalmente em decúbito dorsal, o que vai acontecer? Essa pressão do corpo sobre o colchão, proporcionando a lesão, tá? Pessoas também, né, com emagrecimento muito intenso, o que acontece? As proeminências ósseas ficam mais evidentes, tá? Então, o contato do osso com o tecido e com o lençol e o colchão, fazendo essa pressão e fricção, causa lesão por pressão. Diabetes mellitus, o que acontece no diabetes, né? Principalmente no processo da cicatrização. Quem tem diabetes já tem tendência a ter uma má circulação, tá, pessoal? Portanto, sem essa circulação adequada, se porventura vir a acontecer uma lesão por pressão, o que vai acontecer? Um processo muito lento de cicatrização. Então, vai ser muito mais difícil cicatrizar a lesão, tratar essa lesão no paciente diabético. Paralisias, isso é complicado porque o paciente ele não consegue se movimentar. Então, ele depende de um outro profissional ou um familiar que mude o de decúbito, né? Então, no hospital, 99% das vezes, nós podemos contar que os profissionais da saúde realizem a mudança de decúbito, né? Pelo menos de 2 em 2 horas. Na casa tem um problema que às vezes o familiar, o cuidador não tem esse conhecimento ou não se atenta, tá? Muitos pacientes também sofrem alguns tipos de maus tratos, ficam muito tempo sozinhos, esquecidos num quarto, então não ocorre essa mudança de decúbito. E o que vai acontecer? A lesão por pressão, tá? O tempo de internação, quanto mais tempo esse paciente ficar internado, tiver imobilizado, mais a chance de ocasionar lesão, tá? Pacientes com incontinência urinária ou incontinência fecal, ou seja, não controlam o esfíncter, né? Tanto o urinário quanto o esfíncter anal. Então, eles vão acabar urinando e evacuando sem controle algum. Ou seja, vão estar sempre molhados, tá, pessoal? Então, assim, não demorem muito tempo para trocar um paciente, tá? Porque
esse atrito da fralda com a pele molhada, com o peso do paciente, com a proeminência óssea no lençol, vai abrir uma lesão, tá? Falando um pouquinho sobre as lesões por pressão e suas características. Então, tem lesão grau 1, grau 2 e grau 3, tá? Lesão grau 1, ela é caracterizada inicialmente por uma hiperemia, ou seja, a pele fica avermelhada, o paciente pode sentir prurido, coceira na região, tá? Muitos pacientes, quando a gente muda de decúbito durante o banho, né, ou durante a atividade diária mesmo, eles falam, ai, coça pra mim, tá coçando muito as minhas costas. Essa coceira já está indicando uma lesão por pressão grau 1, né? Então, se tiver vermelhidão, ok? Prurido, perda de sensibilidade no local também caracteriza, tá? Uma lesão grau 1. Qual camada da pele que essa lesão atinge? A primeira camada da pele, a epiderme, tá? Lesão grau 2, pessoal. Nessa lesão, teremos ruptura do tecido, ou seja, a pele se rompe. Então, se romper a primeira camada, vai expor a segunda camada, que é chamada de derme, tá? Então, essa lesão, quando rompe um tecido, o que acontece? Sangra e dói. Então, nessa lesão grau 2, teremos ruptura do tecido, tá? Teremos sangramento e dor, ok? E lesão grau 3, então se a lesão já passou, né? Grau 1, grau 2, atingiu a camada epiderme, derme. Na lesão grau 3, atinge as 3 camadas da pele, tá, pessoal? Aí vai ter, nessa lesão grau 3/4, já indo para 4, né? Então, na grau 3 vai ter exposição de tecido, tá? Exposição de músculo. E o que pode acontecer é um processo de infecção, já que quebrou todas as barreiras de proteção, né, do tecido, pode ser que tenha secreção, tá? Aí é um plurido, contendo pus, secreções aí de diversos micro-organismos, bactérias diferentes ou a mesma bactéria, tá? Lesão grau 4, né? Eu falei que tinha 3 tipos de lesões. Temos também lesão grau 4. Na lesão grau 4, já é uma lesão que atinge as 3 camadas da pele, aparenta músculo, osso e tem necrose, tá? Tendo necrose, lesão grau 4. Lembrando que esse tecido necrosado não pode ser recuperado, nós já vamos falar do tratamento dele, tá? Então, tudo ok sobre os graus das lesões, pessoal? Grau 1, 2, 3 e 4. Vamos falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem, tá? O primeiro cuidado de enfermagem, pensando em profilaxia, em prevenção, é mudança de decúbito de 2 em 2 horas, tá? Tem instituições que tem, depois eu vou postar para vocês aqui, tá? Que tem um quadrinho, um reloginho indicando sugestões de posição para colocar o paciente. Olha só que legal. Então, meio-dia coloca em decúbito dorsal, 14 horas coloca em decúbito lateral esquerdo, 16 horas decúbito lateral direito. Então, o reloginho ele vai mudando de 2 em 2 horas, dando sugestão. Principalmente na UTI, tá? Tem esse funcionamento porque o paciente está num estado que ele não consegue mudar de posição e não consegue deambular, tá? Pessoal, no grau 1, quais são os cuidados de enfermagem? No grau 1, vamos pensar que a pele ainda não rompeu, tá? Então, a hidratação da pele é muito importante. Com o que vocês vão hidratar? Com AGS, tá? Ácidos graxos essenciais. Muito usual o óleo de girassol, tá? Lembrando que o óleo de girassol, ele é preventivo. Não se coloca o óleo de girassol dentro da lesão, tá?
Só se utiliza o óleo de girassol na pele íntegra, aquela pele que não rompeu nenhum tecido, tá? Esse óleo é preventivo. Então, mudança de decúbito, realizar administração de AGEs, tá? Que são esses óleos. Massagem de conforto. Nesse momento é importante que a nutrição desse paciente esteja adequada, tá? Um suporte nutricional para manter a hidratação da pele, tá? Quantidade de líquido, de água ingerido, tá? Manter a pele desse paciente sempre limpa e sempre muito seca, tá, pessoal? Porque a umidade também vai contribuir para a lesão por pressão. Na fase, né, do grau 2, 3 e 4, pessoal, requer um pouco mais de atenção e cuidado, tá? Porque a partir desse momento que rompeu a pele, exige um curativo, tá? No local da lesão. Se tiver presença de bactérias, exige medicações locais, tá? Cuidados estéreis na hora de manusear, de fazer o curativo. Nós vamos estudar um pouquinho mais do curativo na próxima aula, tá? Mas lembrando que nesse estágio, né, de grau 2, 3 e 4, os cuidados são limpeza do local, tá? Normalmente a limpeza, ela dá-se com soro fisiológico, tá? A partir do grau 2, sorinho fisiológico. E o curativo de acordo com a prescrição da enfermeira, tá? Na fase de necrose tem um cuidado específico, tá? Que seria o debridamento do tecido necrótico. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima aula também, tá? Esse debridamento, só para vocês entenderem, é retirado todo o tecido necrótico para poder dar andamento, tá? Na reconstrução da pele, para que venha um tecido novo e ajude no processo de cicatrização desse tecido, tá? Os cuidados nessa situação também é a mudança de decúbito, tá? De 2 em 2 horas. O banho de sol, se possível, ajudará muito, principalmente se for idoso, tá, pessoal? Esse banho de sol, para quem não sabe, né? Então, a vitamina D, ela é muito importante, tá? Juntamente com a vitamina C e a luz do sol, porque aí forma um complexo de sintetização. Como assim? Então, se nós ingerirmos vitamina D, tá? O que vai acontecer? Ela precisa ser sintetizada para fazer a ação necessária. Qual que é a ação da vitamina D? Ela aumenta a absorção de cálcio no intestino, aumenta a absorção de nutrientes, inclusive de cálcio. E por que o cálcio é importante, né? Para que ele é importante? O cálcio é importantíssimo nessa parte de remodelação óssea, tá? Então, assim, esse cálcio vai ser importante no processo de cicatrização e prevenir futuras fraturas, tá? Fortalecimento do osso. Logicamente que não adianta começar a fazer reposição de vitamina D com 80 anos. O ideal é sempre fazer essa reposição e manutenção da vitamina D, desde jovem, tá, pessoal? Mas então, voltando aqui na sintetização, a vitamina D, ela só pode ser sintetizada se houver a luz solar, entenderam? Então, com a luz solar, ela vai ser sintetizada e aumentar a ação dela. E a ação dela é aumentar a absorção de cálcio no intestino, tudo bem? Se, porventura, essa lesão tiver muito sinal de infecção, o médico ou a enfermeira vai solicitar um exame, tá? Fazer um suave, vai coletar, né, essa secreção, se tiver um tipo ou mais, tá? E vai mandar para análise, fazer uma cultura para ver qual tipo de bactéria. Se for necessário, vai utilizar antibióticos, tá? Em algumas situações é necessário o uso de antibiótico. E terá uma avaliação, tá? Da comissão de feridas, tá? Essa comissão de ferida, todo hospital tem essa comissão, onde será avaliada a lesão. Essa comissão é formada por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, tá? Então será avaliado, será
prescrito o tipo de curativo mais indicado, o tipo de tratamento mais indicado e será protocolado. Então, todos os auxiliares e técnicos que cuidarem desse paciente, né, ou enfermeiro, terão que seguir o protocolo dado pela comissão de feridas, tá? É bem interessante esse trabalho, bem eficaz na recuperação aí do tecido, tá? Medidas preventivas. O que fazer para prevenir lesão por pressão? Vocês já sabem da mudança de decúbito de 2 em 2 horas, tá? Hidratar a pele, mesmo que não haja sinal algum de lesão, sempre manter a pele hidratada com AGS. Não tem AGE, Nicole, pode usar um hidratante comum, tá? Industrializado comum na pele. O importante é manter essa pele sempre hidratada, tá? Hidratada, ela tem elasticidade. Ressecada, fica mais fácil de romper, tá, pessoal? Existe um tipo de colchão chamado colchão caixa de ovo, não é casca de ovo, como todo mundo comenta por aí, né? Caixa de ovo porque ele lembra a caixinha do ovo. Então esse colchão é um colchão de espuma, pessoal, que vai ajudar a diminuir essa pressão, tá? Da proeminência óssea com o colchão. Lembrando que ele deve ser coberto com um lençol impermeável, né? Para não molhar, se esse paciente evacuar durante o banho no leito, tá? Então, ele deve ser coberto, deve ficar diretamente, né, em cima do colchão, e em cima do colchão caixa de ovo deve ficar o impermeável, em cima do impermeável, um lençol muito bem esticado, tá? Pacientes acamados, pessoal, lembrem de deixar o lençol muito esticado. Se ficar amassado, o próprio lençol faz fricção na pele do paciente e causa lesão, tá? Então, não se esqueçam quando forem trocar de lençol no leito, arrumar o leito do paciente, mudar paciente de decúbito, sempre mantenham um lençol e a travessa muito bem esticados, tá? Esse colchão caixa de ovo, aí o enfermeiro ou o médico vai prescrever quanto que deve ser a milimetragem dele, tem várias espessuras, tá? Lembrando que esse colchão é do paciente, ele não pode ser reutilizado em outro paciente, né? Por conta de contaminação, tá? De medidas assépticas. Então, quando esse paciente recebe alta, não se assustem se o colchão for embora com ele. Normalmente, o hospital pergunta, né, para a família se quer levar o colchão pertence ao paciente. Caso contrário, esse colchão é descartado, tá? É jogado fora, não pode ser reutilizado em outros pacientes. Além desse colchão de espuma, existe um colchão de plástico, tá? Que ele enche ou com ar ou com água, que também causa esse efeito para diminuir a pressão, tá? E ambos lembram a caixinha de ovo, né? E tem algumas almofadas terapêuticas também de plástico que coloca água dentro. Então, algumas vêm em forma redonda para colocar na região sacral para apoiar o glúteo, né? E o furinho do meio é justamente para não causar pressão na região sacral, coxígea, é bem interessante. Para a cabeça também tem, tá? Para o calcânio também tem protetores de calcânio, que coloca diretamente lá no calcanhar do paciente para não ter essa pressão. É muito fácil de romper tecido do calcanhar, porque ele fica muito tempo, né, apoiado sobre o leito. Do tornozelo também, tá, pessoal? Principalmente se ficar na posição lateral, tornozelo com tornozelo. Sempre que vocês forem mudar o paciente de decúbito, né? Ou seja, vai ficar joelho com joelho, tornozelo com tornozelo, protejam as proeminências com uma almofada, tá? Porque o próprio contato da pele com a pele faz fricção, faz pressão e causa lesão. Sempre que houver possibilidade de retirar o paciente do leito, né? Se não tiver nenhuma restrição, o paciente possa andar sozinho com auxílio, né? Ou com auxílio de um andador, ou com auxílio de cadeira de roda, sempre que puder e não houver restrição, façam. É importante, tá? Para quê? Para estimular a deambulação, estimular a circulação, prevenir, né, essa lesão por pressão, mudar um pouco a posição do paciente. Então, sempre que puder, não hesitem, tá?
falando um pouquinho de nutrição, estimulem a nutrição desse paciente, tá? A dieta deve ser muito rica em proteína, vitaminas, minerais, tá? Para prevenir lesão por pressão, tá? Ou para recuperar o paciente que já está com a lesão por pressão. No hospital tem o suporte nutricional, tem a nutricionista que acompanha, né? Que modifica a dieta caso necessário, que elabora a dieta melhor para esse paciente. Na casa, né, caso vocês cuidem de algum paciente em casa, estimulem a alimentação, a ingestão de água, tá? O importante é que ele coma, nem que seja em poucas quantidades, mas várias vezes ao dia, só não deixem ficar sem comer, tá? Ai, não quero. Pelo menos a sobremesa, o suco, a verdura, a mistura, pelo menos um pouco por dia, né? Em pequenas frações, já vai contribuir melhor do que esse paciente não se alimentar, tá? Quanto à massagem de conforto, vocês podem realizar desde que não haja nenhuma contraindicação médica, tá? Então, durante o banho, quando vocês estiverem ensaboando, ou melhor, quando estiverem hidratando a pele do paciente com AGEs, tá? Com os hidratantes, faça uma massagem de conforto, né? Movimentos circulares, sempre no sentido do fluxo sanguíneo, estimulando a circulação, dá um alívio para o paciente, sensação de relaxamento e conforto. Então, se não houver contraindicação, não sei se tem contraindicação ou não. Então, perguntem, tá, pessoal? Melhor do que fazer e acabar dando alguma complicação para o paciente. E se o paciente também se sentir à vontade, quiser, normalmente os pacientes gostam, né, do tipo de massagem. Sem fazer fricção na pele, tá? Os idosos, pessoal, chega uma fase que a gente encosta assim na pele e acaba soltando o tecido sem muito esforço, tá? Então, assim, sem fricção, movimento de vai e vem, sempre movimentos circulares, sempre utilizando luvas de procedimento, tá? E nunca com a mão seca também, sempre com hidratante, com um óleo aí essencial, tá? Não esqueçam de zelar sempre, né, pelos cuidados de higiene, principalmente se esse paciente já tem lesão, para não haver nenhum tipo de contaminação ali, tá? De micro-organismos já existentes no tecido para a lesão, tá? Então sempre mantenha uma boa higiene corporal, higiene oral, higiene íntima, se possível realizar a higiene íntima a cada evacuação desse paciente, para não ficar restos de fezes ali, tá? Não deixar o paciente muito tempo com a fralda suja. Quando há lesões na região sacral e coxígea, o que acontece? Quando o paciente evacua, né? Como ele está na posição deitado, acamado, para onde vai as fezes? Para dentro da lesão, tá? Mesmo com um curativo, às vezes acaba entrando um pouquinho. E as fezes contaminam a lesão, né? Levando micro-organismo, bactéria, causando um processo infeccioso na lesão. Então, por isso, se atentem, tá? Manter esse curativo o mais fechado possível e manter uma higiene íntima rigorosa para não acontecer esse tipo de coisa, tá? Pessoal, na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre os tipos de curativo, tipo de tratamento mais indicado para cada tipo de lesão, tá? Não percam a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me falem, tá? Estarei à disposição aí para auxiliar no que vocês precisarem. Muito obrigada, gratidão, um beijo para vocês, até a próxima aula.